capítulo 5, apenas o versículo 12. Se coloque de pé para a leitura da palavra de Deus. Estive hoje na terceira igreja palestrando para os casais e semana que vem não estarei à noite na igreja, no domingo. Eu estaria indo a Cambuci, na terceira igreja, aniversário daquela amada igreja. Tiago, capítulo 5, versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Amém? Podeis assentar. Chegamos ao penúltimo sermão da carta de Tiago. Nós já tivemos uma longa trajetória. Talvez foi a sua primeira experiência ouvindo uma pregação de um livro todo, Nécrito Contínuo. E talvez você tenha feito algumas anotações. Elas são muito importantes, porque nós temos os comentários bíblicos, que são materiais que nós recorremos a eles para, quando nós fazemos a leitura de um livro da Bíblia, para ver o que aquilo significa, o que foi falado sobre aquilo. E quando você escuta uma pregação Nécrito Contínuo, se você fizer as anotações precisas de cada sermão, você vai ter um comentário bíblico que você escreveu segundo os sermões que você ouviu. Muito importante isso. Assim que você deve ouvir uma pregação, anotando, comparando, ponderando, botando algumas interrogações sobre o que você não entendeu. E no último sermão, nós vamos pregar no próximo domingo, talvez você vai ter a oportunidade de fazer alguma ponderação, fazer alguma pergunta sobre o livro, sobre o que foi explicado. E aí você precisa estar com anotações para fazer isso. Pode ser solto, jogar ao vento. Digo isso porque caminhamos por muitos e muitos sermões nessa epístola maravilhosa. Tivemos muitos aprendizados práticos, objetivos. Eu, particularmente, fui confrontado em algumas áreas da minha vida nessa epístola. A minha visão de vida prática cristã, em muitos pontos, foi transformada por Deus diante dessa epístola. E agora nós adentramos em mais um sermão em que Tiago está falando do juramento leviano e o compromisso do falar. Tiago, que é irmão do Senhor Jesus, está caminhando para o final da sua carta aos crentes da diáspora, a saber, aqueles que foram dispersos pela perseguição em Jerusalém, se estabeleceram, fundaram congregações e agora estão recebendo instruções para como viver de modo que glorifica a Deus. E a epístola de Tiago é um chamado ao evangelho prático. Às vezes nós conhecemos um evangelho teórico, sabemos muitas coisas do evangelho, muitos pontos do evangelho, mas aquilo fica só no campo do conhecimento. Quando nós vamos viver nesse mundão, nós não colocamos nada daquilo que aprendemos com o evangelho em prática. Na verdade, nós vamos caminhar contrário a muitos dos ensinos. E Tiago, ele está chamando a atenção de forma direta daqueles crentes para que eles voltem a viver uma vida para a glória de Deus. De forma objetiva ele faz isso, no tratar da língua, no tratar do culto,
no tratar dos relacionamentos, no tratar de como passar das provações. E agora, Tiago está caminhando para finalizar a sua carta. E ele traçou objetivos bem claros e orientações bem definidas e práticas no decorrer da sua carta. Tiago, ele sabia para quem estava escrevendo, ele sabia o que ele queria falar e ele foi direto na sua carta. Pode observar que Tiago, ele não desenvolve um assunto dando voltas para depois ir ao cerne. Ele vai direto no cerne do assunto e fala: vocês estão se portando assim, precisam melhorar nisso, vocês estão falhando aqui. De modo que, às vezes, quando nós, hoje, aqui no século 21, lemos essa carta, em alguns momentos nós achamos que Tiago se perdeu. Ele está falando do assunto, ele troca rapidamente daquele assunto, quando vê ele volta naquele assunto de novo. E assim ele caminha para finalizar a sua carta. E mais uma vez, ele faz uma mudança brusca, em um único versículo do capítulo 5, versículo 12. Bruscamente, ele dá um estacão na sua pena, para escrever mais uma vez a respeito do falar. Digo isso porque o capítulo 5 abre com uma dura exortação aos ricos com suas riquezas indevidas. Depois disso, Tiago vai tratar a respeito da espera paciente que o crente deve ter a respeito da volta de Cristo. E de repente, no versículo 12, ele bruscamente volta a falar a respeito de trato, de falar e de agir. Eu quero chamar a sua atenção, irmãos, para um fato importantíssimo aqui. Os leitores originais de Tiago sabiam exatamente o que Tiago estava querendo ensinar-lhes. E Tiago só queria ensinar uma coisa. Digo isso porque quando nós abrimos o campo interpretativo das Escrituras, e é importante fazer isso, e nós usamos uma ferramenta chamada teologia bíblica, quando nós ligamos esse versículo a outros versículos para que o princípio seja claro daquilo que Tiago está nos ensinando, nós fazemos isso e chamamos isso de teologia bíblica. Fica claro. Agora, os leitores originais de Tiago estão recebendo um papel, um papiro, e estão lendo uma carta direta. Eles não estão lendo pausadamente uma vez na semana, ou escutando alguém falar sobre aquela carta. Eles estão lendo aquela carta. Aí você imagina uma leitura exaustiva dessa epístola e de repente chega no versículo 12 do capítulo 5. É importante nos remetermos à cultura dos leitores originais para entendermos prontamente o que Tiago está dizendo aqui. E o nome disso é ir ao contexto. O que nós aprendemos muitas vezes é contextualizar. O que se faz? Pega um versículo da palavra de Deus e traz para os nossos dias. A gente tem que fazer isso. Só que quando eu não busco entender a cultura original, o público original, o que eu faço? Eu corro o risco de simplesmente colocar um texto aplicado completamente fora do contexto. E é um risco que corremos dentro desse versículo aqui, irmãos. Se nós não formos lá na cultura, lá no contexto, lá na convivência naqueles irmãos. Primeiro destaque que eu quero dar sobre esse versículo é que naquele tempo o juramento era comum e era também uma prática religiosa para afirmar acordos e decisões. Primeira coisa que você tem que entender, né? É que nós chamamos, às vezes nós vamos tratar uma coisa,
E o outro fala assim, quando vamos comprar alguma coisa aqui na roça, o outro fala assim, mas vai fazer algum papel? E aí um responde para o outro, eu ainda sou do tempo que a minha palavra vale. Que a palavra vale. Era comum. Os judeus, eles juravam pelo nome de Deus para fixar os seus negócios. Os judeus, eles juravam pelo trono de Deus para validar conquistas. Os judeus, eles juravam por Jerusalém, a fim de firmar um compromisso estabelecido. Era comum, isso era comum. E o próprio Senhor Jesus Cristo, em Mateus, vai nos mostrar isso. Capítulo 26, quando Jesus está a ser julgado, Ele mesmo vai fazer um juramento, jurar por Deus. Quando Ele responde, tu dizes, conjuro que sou, tu dizes. Então, irmãos, precisamos entender isso. Champlin, um comentarista bíblico, um dos mais exaustivos, em cima de cada versículo, observa o ensino de um rabino chamado Akiba, um rabino judeu. Champlin foi pesquisar a respeito desse contexto de juramento, e com esse rabino ele aprendeu o seguinte: um homem fazia juramento com os seus lábios, fazia um juramento com os seus lábios, e no contexto que Tiago está exortando, ele anulava aquele juramento com o seu coração. Logo, esse juramento, que era comum, que era cultura, prática diária do judeu, ele não tinha nenhum efeito, nenhuma valia. Champlin ainda destaca sobre esse texto que ninguém conseguiria fazer Deus validar o seu juramento. Ninguém é capaz de conseguir fazer Deus validar o seu juramento, se o seu coração estiver tramando contrário ao seu juramento. Outro comentarista bíblico, o Wisby, comenta o seguinte: Tiago, nesse texto, não proíbe o juramento legal, pois, como citei, até Jesus jurou em seu julgamento. Tiago está nos recomendando falar com honestidade, de modo que não precisemos corroborar nossas palavras com juramentos. Uma grande verdade, irmãos. Nós não precisamos jurar se as palavras que saem de nossas línguas, elas forem sinceras de nosso coração. Há um destaque para esse versículo, porque Tiago dá uma ênfase muito forte quando ele diz acima de tudo. E é a primeira vez que ele usa esse termo na carta. A princípio parece algo tão comum o que ele vai falar, e parece não ser algo de maior relevância na sua carta, mas Tiago, ele enfatiza o seu ensinamento, dizendo, acima de tudo. Ele não usou esse termo, por exemplo, quando ele foi tratar a respeito de como cuidar daqueles que chegam na casa de Deus. Mas aqui, quando ele vai falar a respeito do juramento falso e do cuidado no falar, no tratar, o compromisso no falar, ele está dizendo, acima de tudo. E aí ele começa a sua orientação. Sabe por quê, irmãos? Tiago está dando ênfase dessa forma a esse ensino que ele está trazendo. Eu quero destacar isso com os irmãos,
Por quê? Ele está remetendo o pensamento dos seus ouvintes originais a respeito do contexto que ele acabou de ensinar na abertura do capítulo 5. No capítulo 5, Tiago abre falando das riquezas indevidas, dos ricos que são falsos no seu tratar de serviço. E os irmãos vão se lembrar de que eu já enfatizei isso aqui várias vezes. O que acontecia? Os donos de propriedade, os ricos, eles chamavam os agricultores e combinavam um tipo de serviço por um determinado preço. E, dentro do contexto cultural, certamente havia ali um juramento por aquele trato. Aqueles ricos, eles juravam aquele pagamento e faziam um juramento diante daqueles que eles estavam contratando para determinado serviço. Só que qual que era a realidade? No final das contas, os ricos não pagavam o valor combinado e ainda exigia mais serviço daqueles contratados. Por isso Tiago está chamando a atenção e dizendo, acima de tudo, antes, porém, vocês, porém, não podem fazer como os ricos impiedosos e jurar e não cumprir. Olha como que um contexto faz todo sentido para um versículo solto dentro de um capítulo da carta. Eu podia ter várias aplicações morais a respeito desse versículo aqui nessa noite, de forma direta, ler o versículo e começar falando dessas aplicações morais, que não iam fazer o menor sentido, porque você não saberia o porquê que Tiago está escrevendo e ensinando, e porquê que aqueles crentes precisavam ouvir aquilo ali, para depois então fazer sentido para você e para mim, como vai fazer daqui a pouco. O que acontece, amados irmãos, é que Tiago está trazendo uma orientação aos cristãos, que ele já disse para não reagir à forma que os ricos impiedosos os tratavam, mas esperar na ação do Senhor Jesus e principalmente na sua volta. E agora ele está dizendo, vocês vão continuar vivendo aqui, não vão? Então, não façam como eles. Quando vocês forem jurar, Tiago não faz uma proibição ao juramento, mas ele faz ele traz um ensinamento sobre o juramento indevido. Os ricos não cumpriam o que prometiam, mas os cristãos têm de cumprir sua palavra, mesmo que isso os fira. Se eu falei, na prática imediata do texto, se eu falei que vou fazer um serviço, eu jurei que faria o serviço, eu o farei, mesmo que você não cumpra com sua palavra e não me pague por esse serviço. Sofreu o dolo, o dano. Esse juramento do crente é um chamado para que ele firme um compromisso e não seja mentiroso no meio do caminho e não cumpra com o que firmou de compromisso. Tiago chama a atenção dos seus leitores originais, assim como a palavra de Deus nos chama a atenção, para que a nossa palavra seja o nosso juramento. Para que o que nós falarmos tenha validade de um juramento, o peso de um voto. Talvez por isso Tiago usa essa afirmação enfática. Antes de tudo, acima de tudo, porém,
E aí, irmãos, dentro do contexto bíblico, nós vamos ver que Tiago está simplesmente aplicando aquilo que aprendeu com o Senhor Jesus. Mateus capítulo 5, abra sua Bíblia, versículo 33 ou 37. Mateus capítulo 5, versículo 33 ao 37. Diz assim: também ouviste o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado dos pés do Senhor, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Jesus está ensinando aqui, irmãos, como em tantas questões, quando a lei foi colocada diante do Senhor Jesus Cristo, a verdadeira interpretação e aplicação daquela lei. O contexto ou a forma que Jesus está abordando do entendimento deles era que se jurava por qualquer coisa em nome de Deus, de Jerusalém, do trono de Deus. O cara estava ali, por exemplo, jogando um futebol, e alguém falava assim: eu vou acertar a bola lá, bem na gaveta, vou fazer um golaço. E aí ele firmava aquilo que ele tinha estabelecido como uma tentativa dele da forma da seguinte forma: eu juro por Deus que eu vou fazer isso. É um juramento inútil, fútil, é usar o nome de Deus em vão, é infringir, de fato, um mandamento. É tomar o nome de Deus em vão. A essência do falso juramento se dá em tomar o nome de Deus em vão. Quando o Senhor Jesus Cristo ensina a respeito disso, Ele não está cancelando a lei, como Ele mesmo faz menção: não vim para abolir, mas para cumprir. Mas Ele está ensinando a essência daquilo que fora escrito, como instrução de Deus. E aí, irmãos, nós vamos observar que o próprio apóstolo Paulo, como um servo de Deus, ele, sendo um judeu, aplicou isso no seu viver, como um líder, como um pastor. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Diz assim: eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha, de que, para vos poupar, não tornei ainda a Corinto. Eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha, de que, para vos poupar, não tornei ainda a Corinto. O apóstolo Paulo, lançando mão do nome de Deus, para lhe ser testemunha de um juramento de que ele queria ir e não foi ainda, por um motivo
óbvio, para vos poupar. Mais uma vez ele faz isso, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 10. Primeira Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Ele diz assim: vós e Deus sois testemunhas do modo, porque piedosas, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. Agora aqui ele está dizendo, vocês, ele está colocando a cabeça do seu próximo como testemunha e juramento, e o próprio Deus. Observe então que nós não podemos lançar mão de um versículo, aplicá-lo sem ir ao contexto original e firmar uma doutrina com base naquilo que nós aplicamos e não com base no contexto imediato, no contexto da carta e na teologia bíblica. Quem gosta muito de fazer isso, irmãos, são os pentecostais. Eles pegam um versículo, aplicam o versículo e falam, não, é isso aqui mesmo, e virou doutrina. Isso é muito perigoso, porque vai trazendo um monte de legalismo para dentro da igreja, e começam a proibir o que Deus não proíbe, e vai vindo um monte de liberalismo para dentro da igreja, que começa a permitir o que Deus não permite. Isso porque distanciamos do original e buscamos aplicar segundo a nossa cultura. Irmãos, qual foi a última vez que um juiz te chamou no fórum, na vara civil, junto com um outro amigo seu, para tratar de uma demanda sobre, por exemplo, partilha de terra, partilha de bens, e para selar aquela decisão, ele te conduziu a jurar por Deus, por Jerusalém, ou pelo trono de Deus, que aceitava aquele acordo? Qual foi? Quem aqui já passou por essa experiência, irmãos? Ninguém, nem vai passar. Sabe por quê? O que firma os nossos acordos hoje é ir no cartório, reconhecer firma de recibo, de compra ou de venda, ou de acordo, acabou. É ou não é isso? Por isso que se eu pegar esse texto, trazer para o nosso dia e falar assim, irmãos, agora, cuidado com você não ficar jurando, em nome de Deus aí, nos seus compromissos. Eu não estou falando aqui, né, quando um gato de Gessinei sobe em cima do fogão de Claudinha e tenta lamber uma de suas panelas, Claudinha sai correndo no quintal falando assim, eu juro que vou te matar, gato. Não estou falando disso não. Olha lá, João falou assim, foi você, mãe. Olha lá, como é que entrega? Entrega na hora, o pessoal entrega na hora. Isso foi você, mãe. João, eu juro que vou tomar seu celular. Isso é um jargão que você não sabe nem por que você está falando isso. Eu estou falando, e Tiago está falando, a respeito de um juramento com um compromisso firmado que foi só de boca e no coração está sendo tudo diferente, está sendo tramado fazer completamente diferente daquilo ali. Zacarias, capítulo 8, versículo 16. Vamos abrir aí nossas Bíblias. Zacarias capítulo 8, versículo 16, está escrito assim, eis as coisas que deveis fazer, falai a verdade, cada um com o seu próximo, executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. Que o profeta, em nome do Senhor, está falando a respeito de jurar, de dizer que tem que ser feito e de fazer. Falai a verdade. É exatamente aqui, irmãos, que Tiago está buscando a sua aplicação.
e que nós devemos aplicar. Se o nosso coração disser não e a nossa boca disser sim, nós estamos sendo o quê? Estamos sendo o quê, irmãos? Pode falar. Mentirosos. Mentirosos. Se o nosso coração falar sim a respeito de uma decisão, você está conversando com alguém, vou usar aqui de forma para ser bem prático, irmãos. Deixa eu ser prático. Alguém te convida para ir em um determinado lugar. Nós vamos lá em casa lá porque vai ter, eu vou fazer um jantar lá em casa lá, pra você ir. Você não quer ir. Talvez você nem pode ir. Mas você fala assim com a pessoa que te convidou: pode deixar, vou sim. Tá bom, obrigado, beleza, pode deixar. Deu para entender? Deu para entender onde que está o erro? Alguém faz um acordo com você, por exemplo, Recinei, eu sei que você tem criado vacas boas, então vou fazer um compromisso com você aqui. O próximo bezerro que nascer de uma inseminação de sangue puro, com uma vaca sua meio sangue, você me dá a preferência de compra. O Gessinei não tem o menor interesse de vender esse bezerro, sabe por quê? Ele quer fazer um garrote para virar um tourim e ali ser o dono do pasto. Ele não precisar mais comprar cobertura de inseminação para suas vacas. Só que o Gessinei fala assim: tá bom, pastor, pode deixar. Pode deixar. Só que no coração dele ele não tem a menor intenção de vender. Mas ele não fala que ele não quer vender. Ele fala assim: tá bom, pode deixar. Quando tiver um, eu te aviso. Entendeu? Deu para entender como é que funciona? Onde que Tiago está chegando com o seu ensino, irmãos? Não é uma proibição legalista sobre o juramento. É o ensinamento para que cada um fale a verdade ao seu próximo, como está em Efésios capítulo 4, versículo de número... Abra aí. Efésios. Vamos lá. Capítulo 4, versículo 25. O ensinamento de Tiago é esse aqui, irmãos. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Se você não quer ir ou responder positivamente a um convite, diga sinceramente que você não quer ir e talvez apresente a sua justificativa. Se você não quer vender ou comprar algo que te oferece, diga sinceramente que não quer. Aqueles vendedores de bala, em São Fidélis tinha pouco, agora tem muito. E isso é por conta do crescimento do desemprego. O pessoal vem de Campos para vender as balinhas deles em São Fidélis. E aí eles passam vendendo balinha para a gente. Toda hora tem um. Aí você fala bem assim com ele: não, daqui a pouco eu compro. Não, vou deixar para a próxima. Você não quer comprar, irmão. Você não quer comprar. E você ludibria. Para ele, não faz problema é seu. Para ele, o problema é seu não comprar. Sabe por quê? Ele já está acostumado a ouvir isso toda hora. Ele sabe que o cara não vai comprar. Agora, para você, de você para com Deus, você está, mais uma vez, fazendo um falso juramento. O seu não está sendo falso. É isso que Tiago nos chama a atenção. Quero rapidamente citar a confissão de fé de Westminster a respeito de juramento, irmãos. Confissão de fé de Westminster, capítulo de número 21. O inciso de número 5.
diz assim: a leitura das Escrituras com santo temor, a sã pregação da palavra e a consciente atenção a ela, em obediência a Deus com inteligência, fé e reverência, o cântico de salmos com gratidão no coração, bem como a devida administração e a digna recepção dos sacramentos instituídos por Cristo, são partes do culto oferecido a Deus, além dos juramentos religiosos, votos, jejuns solenes e ações de graças em ocasiões especiais, os quais, em seus vários tempos e ocasiões próprias, devem ser usados de um modo santo e religioso. Olha, os teólogos de Westminster fazendo menção e validando como prática cristã juramento, votos. Agora, tem mais, eles são mais abrangentes agora no 22, capítulo 22. Eles falam especificamente dos juramentos legais e dos votos devidos. Primeiro, o juramento, quando lícito, é uma parte do culto religioso, em que o crente, em ocasiões próprias, com toda solenidade, chama a Deus por testemunha do que assevera ou promete. Pelo juramento invoca a Deus para julgá-lo segundo a verdade ou a falsidade que jura. Isso aqui é sinistro, tá? Se você propor algo no seu coração, num culto público, chamando Deus por testemunha daquela sua decisão, Ele vai te julgar, segundo aquilo que você fizer diante daquilo que você votou. Inciso 2, capítulo 1, parágrafo 2. O único nome pelo qual se deve jurar é o nome de Deus, o qual se pronunciará com todo e santo temor e reverência. Jurar, pois, falsa ou temerariamente por este glorioso e tremendo nome, ou jurar por qualquer outra coisa, é pecaminoso e abominável. Contudo, como em assuntos de gravidade e importância, o juramento é autorizado pela palavra de Deus, tanto sobre o Novo Testamento quanto sobre o Antigo Testamento. O juramento, sendo exigido pela autoridade legal, deve ser prestado com reverência a tais assuntos. Nós estamos falando aqui de um tempo é claro que o Westminster ainda tinha a validade dos juízos públicos sobre juramentos e testemunhas. E ele nos chama a atenção sobre o que a Bíblia orienta a respeito disso. Parágrafo 3. Quem vai prestar um juramento deve considerar refletidamente a gravidade do ato tão solene. Parágrafo 4. O juramento deve ser prestado conforme o sentido comum e claro das palavras, sem equívoco ou reserva mental. Sabe o quê? O cara vai jurar, mas ele coloca uma pegadinha. Tem as brechas que a lei brasileira tem. O cara que vai fazer o juramento, ele deixa essas brechinhas para ele mesmo tentar escapar. Há uma gravidade a respeito disso. Parágrafo 5º. O voto é da mesma natureza que o juramento, promissório. Deve ser feito com o mesmo cuidado religioso e cumprido com igual fidelidade. Você está decidido a respeito de uma decisão. Tem Deus por testemunha, mas deixa uma reservinha no seu coração, aquela reservinha da incredulidade, não tem? Pode ser que não dê certo o que eu estou planejando, então, se não der certo, mas se não der certo. Tiago nos chama a atenção, irmãos, para que nós possamos ter uma vida reta com as nossas palavras.
para que não precisemos recorrer aos juramentos, mas simplesmente com o nosso falar, sim, será sim, não será não. Essa é a palavra do crente. Sim, sim e não, não. Assim procedem os que temem a Deus, os que o amam, os que querem edificar o seu próximo e os que amam o seu próximo. Ele não fica revirando em palavras, dando esquivas. Sim, sim, não, não. Nosso desafio, irmãos, é ter uma língua santificada, um coração purificado, para que o nosso coração seja, o desejo do nosso coração seja validado com o nosso falar. Só Deus sonda os corações, por isso só Ele é testemunha do que você fala, se é sincero ou se não é sincero. Só Deus sabe de fato se o que você está dizendo sim é intencionalmente sim no seu coração, ou se é simplesmente vaciladamente soltado ao vento através da sua língua. O chamado do Evangelho é nos purificar como um todo, para sermos todo do Senhor. Começa no coração, muda o nosso pensar e transforma o nosso falar. Quando for sim, sim. Quando for não, não. Para pensar de forma prática no seu ensino familiar, nos seus filhos. Você diz sim, mas daqui a pouco a criança vai fazer e você toma da mão dela. Não, 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 não. Você falou um sim falso e agiu indevidamente, proibindo de forma impensada aquilo que você já tinha liberado. Você diz não, não faz isso. Aqui na nossa casa, nós não permitimos essa atitude. E aí a criança testa, né? Vamos ver se é não mesmo. A criança vai lá e faz. E aí você finge que nem ouviu, nem viu. A sua autoridade, a sua palavra, ela tem validade zero para o seu filho. Você combina um horário. Nós homens temos que tomar muito cuidado com isso. Olha, Alexandra, que o meu almoço, faz o almoço 11h30, porque 11h30, 11h25 eu estou lavando minha mão para sentar na mesa. E aí a panela está lá prontinha, a mesa está arrumada, meio-dia e meia, cadê Marquinhos? Estou dizendo que imprevistos não podem acontecer, não, acontece, irmãos. Mas nós temos que nos esforçar, porque às vezes nós mesmos que produzimos os imprevistos. A mulher diz, olha, pode vir me buscar às 5 da tarde, porque eu estarei pronta. O cara chega às 5 horas da tarde para buscar ela. O marido está lá fazendo as coisas, se prepara e vai 5 horas da tarde, vou lá pegar, vou levar ela no ponto, talvez tenha que pegar um ônibus, fazer uma coisa. Chega lá, 5h30, 5h40, e aí vem. Cabelo jogado para trás, sabe, achando que está abalando. Abalando. Faltou com a palavra. Antigamente não tinha telefone não, irmãos. Era difícil escrever uma carta. Mas se eu falasse com o Ziel, pode me esperar às 5 da manhã. Na esquina da Bucânia. Agora a Bucânia está movimentada, né? Tem esquina, tem cruzamento, tem tudo, né? Na esquina, pode me esperar às 5 da manhã, na esquina da Bucânia, que eu vou te pegar para a gente subir de moto, para a gente fazer um serviço lá. Podia combinar um mês antes.
que naquele dia, naquele horário, estaria ali para cumprir aquela palavra. Onde está a palavra do crente, irmãos? Será que está guardado dentro de uma gaveta junto com a nossa Bíblia? Onde está a palavra do crente? Será que está esquecido em meio a algumas capas de travesseiro, algumas fronhas, junto com as nossas orações sinceras que fazíamos diante de Deus? Volte-se para a palavra de Deus com o seu coração, para que a palavra de Deus quebrante o seu coração, molde o seu coração, para que você tenha um coração segundo o coração de Deus e que a sua boca fale aquilo que está cheio do seu coração. Sim, sim, não, não. Amém? Feche seus olhos. Senhor, ó Deus, a sua palavra é clara, nós aprendemos com ela toda vez que lemos, e quando o Senhor nos trata de maneira mais firme em um versículo da palavra do Senhor, a minha atitude, e eu acredito que de toda a igreja, é dizer obrigado, Senhor. O Senhor está nos cuidando de nos corrigir nos mínimos detalhes, para que venhamos ter uma vida toda para a glória de Deus. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado porque o Senhor quer que nossa língua seja sincera, verdadeira. Senhor, mude-nos completamente, transforme-nos completamente, santifique-nos por inteiro, para que possamos viver plenamente para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Ó Pai amado, que a sua graça nos capacite ao sim, sim e não, não. Que o seu amor venha nos se apoderar de nós para o sim, sim e o não, não. Que o nosso sim seja um sim verdadeiro e que o nosso não seja um não amoroso. E assim nós vamos viver edificando uns aos outros, a fim de que alcancemos a plenitude que há em Cristo Jesus e sejamos moldados em conformidade a Ele. Em nome de Jesus, cuide da sua igreja. Os enfermos que estão passando por lutas e provações, vá de encontro, estenda suas mãos, fortaleça e revigora. Aqueles que estão, ó Deus, passando luta na área financeira, visita o seu povo, Senhor. Abra portas, ó Pai amado, dê sabedoria para administrar aquilo que vier às suas mãos. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, derrame graça sobre o seu povo, para que o seu povo seja encorajado para te servir com alegria, com dedicação, com zelo e proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Amém? Deus abençoe sua vida. Um abraço bem forte do pastor. Temos um café aqui do lado. Tamires trouxe um negocinho para nós mastigar. Vão ali agora viver essa bênção da comunhão. Amém?